Olá, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, iremos contar a história de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. E a história de vida desta santa faz jus a este nome. Santa Rita nasceu no ano de 1381, num pequeno vilarejo chamado Roccaporena, em Cássia, na Itália. Filha de um já idoso, humilde e religioso casal, ela cresceu escutando as histórias de vários santos, e isso lhe foi despertando um grande gosto pelas coisas de Deus. Tanto é que ainda bem jovem, com cerca de 13 anos, ela já sonhava em se tornar monja agostiniana. No entanto, como era bem comum naquela época, os pais de Rita já haviam prometido ela em casamento. Rita estava prometida a um jovem oficial, chamado Paulo Ferdinando. E assim, obedecendo o desejo de seus pais que já eram idosos, Rita desiste do seu sonho de se tornar monja, para casar-se com Paulo Ferdinando. Um homem que iria transformar os próximos anos de sua vida numa verdadeira provação. É que depois de casado, Paulo demonstrou-se uma pessoa violenta, infiel no matrimônio e alcoólatra. Mas com paciência, Rita se manteve uma esposa virtuosa e devotada, sempre rezando para que Deus abrandasse o duro coração do esposo. E do casamento entre Rita e Paulo, Rita engravida de gêmeos, 2 bebês do sexo masculino, e que nascem com o mesmo temperamento do pai. Com muito amor, ternura e os cuidados de mãe, Rita tentou educar os meninos nos caminhos de Deus, mas eles sempre preferiam seguir o tortuoso caminho do pai. Por conta disso, ela chorava, rezava, dava bons exemplos, mas nada deles mudarem. Por cerca de 18 anos, Rita sofreu com um esposo violento e 2 filhos rebeldes. Mas finalmente, depois de anos de muita paciência, dedicação, fé e perseverança, Rita consegue amolecer o duro coração do marido, tornando um esposo dócil e dedicado. Ele mudou de tal forma na maneira de agir, que as mulheres da cidade, as que também sofriam por conta de esposos violentos, vinham se aconselhar com Rita. Mas infelizmente, a felicidade não durou muito. É que no passado, Paulo havia deixado muitas rixas, e certo dia, quando ele vinha do trabalho, ele é pego numa emboscada e assassinado. Ao saberem do ocorrido, os 2 filhos do casal prometem que irão vingar a morte do pai. Ao ouvir aquilo, Rita orou a Deus pedindo para que tirasse o desejo de vingança do coração dos filhos. Ela disse que preferiria que eles morressem e fossem para o céu, do que vê-los sujar as mãos com sangue. E assim aconteceu. Os 2 filhos de Rita foram acometidos por uma violenta peste que assolava a região, e morreram. Mas antes de morrerem, eles perdoaram o assassino do pai. Agora sozinha na vida, sem marido e nem filhos, Rita entregou-se somente às orações, penitências e obras de caridade. E obedecendo o chamado que sentia em seu coração desde menina, ela foi até o mosteiro de Santa Maria Madalena, com o intuito de se tornar monja, mas por já ter sido casada, não foi aceita. Mas nem por isso, Rita deixou de visitar os enfermos ou fazer caridade. E certa noite, ela recebe uma visita muito especial. Ela ouviu uma voz chamando. E quando foi ver, lá estava de forma miraculosa Santo Agostinho, São Nicolás de Tolentino e São João Batista. Eles pediram que Rita os seguissem, e depois de caminharem um pouco pelas ruas, os 3 santos desapareceram. Rita então sentiu um suave empuxo, e quando se deu conta, estava dentro do mosteiro de Santa Maria Madalena. Quando as monjas viram Rita dentro do convento, e percebendo que as portas estavam todas trancadas, não tiveram dúvidas que ela entrou ali por intervenção divina. E assim, Rita finalmente foi aceita no convento. Segundo algumas biografias da santa, durante o noviciado de Rita, a superiora resolveu testar se a vocação dela era verdadeira. De certa maneira, ela tentou pregar uma peça em Rita. Havia um pedaço de madeira já seco, enterrado no jardim do convento, e a superiora então mandou que durante 1 ano, todos os dias Rita deveria regar aquele pedaço de madeira. E assim ela o fez, com muito amor e paciência. Todos os dias Rita regava aquele pedaço de madeira. Mas para surpresa de todos, depois de 1 ano, o pedaço de madeira brotou,
se transformando numa grande videira e que dá frutos até os dias de hoje. Rita sentia um amor tão grande por Jesus Cristo que ela desejava compartilhar um pouco da dor que ele sentiu durante a crucificação. E assim aconteceu, certo dia, enquanto Rita fervorosamente rezava em frente a um crucifixo. Ela pede para que Jesus compartilhe com ela um pouco da dor que sentiu durante o momento da crucificação. E então um dos espinhos da coroa de Cristo perfura a testa de Rita, causando um estigma, uma ferida, e que a fez sofrer por cerca de 15 anos. É que além das terríveis dores que o ferimento lhe causava, ele ainda exalava um mau cheiro muito forte. Por conta disso, Rita teve de ficar isolada das outras monjas. Mas isso em nada abalou sua fé. Pelo contrário, todo o sofrimento que ela sentia era oferecido a Deus. No ano de 1450, todas as irmãs do convento iam fazer uma peregrinação até Roma. Rita também desejava ir. Mas devido à sua saúde debilitada e ao ferimento de sua testa que continuava com mau cheiro, ela foi proibida de ir. Rita então reza pedindo para que Deus retire temporariamente o ferimento de sua testa, para que ela possa cumprir a peregrinação a Roma. E assim aconteceu. A ferida da testa de Rita é curada, e ela pode cumprir a peregrinação conforme desejava. No entanto, após retornar da peregrinação, a ferida se abre novamente, e aos poucos, a saúde de Rita estava ficando cada vez mais frágil. Os últimos anos de sua vida foram marcados por sofrimentos sem trégua, mas a sua perseverança na oração a levava a passar até 15 dias isolada, sem falar com ninguém, a não ser com Deus. Dormia no chão frio, e assim foi até os últimos dias de sua vida. Rita faleceu em 22 de maio de 1457, no momento da morte. A ferida que ela carregava na testa cicatrizou, e o mau cheiro deu lugar a um suave perfume de rosas. Uma das freiras que tinha um dos braços paralítico, ao se abraçar com Rita no leito de morte, ficou curada. Todos esses fatos extraordinários fizeram com que as autoridades eclesiásticas colocassem o túmulo de Rita num lugar acessível aos visitantes, e assim, o corpo foi colocado num oratório interno, debaixo de um altar, onde podia facilmente ser visitado pelos peregrinos. Em 16 de julho de 1627, ou seja, 170 anos após a morte de Rita, o Papa Urbano VIII mandou que o corpo de Rita fosse cuidadosamente examinado, e para surpresa de todos, o corpo estava conservado como no dia da morte, a pele ainda apresentando a cor natural. Santa Rita de Cássia foi beatificada em 1627, pelo Papa Urbano VIII, e canonizada em 24 de maio de 1900, pelo Papa Leão XIII. Santa Rita de Cássia é padroeira das causas impossíveis, dos doentes, das viúvas e das mães. Apoiando-se completamente nos ensinamentos de Jesus Cristo, a Santa das Causas Impossíveis conseguiu fazer o impossível em sua forma de viver, de amar, e até de morrer. Pois hoje, mais de 5 séculos após sua morte, o corpo de Santa Rita de Cássia, embora atualmente já se encontre bastante desidratado, permanece incorrupto, e encontra-se na Basílica de Santa Rita de Cássia, na Itália. Obrigado por assistir. Fiquem todos com Deus.